Porque são pessoas que passam por grandes mudanças. O 5 é um número de transformação. Então a gente costuma explicar que onde o 5 está, seja lá o que acontece, como acontece, seja lá como for, o 5 ele gera esse movimento, ele gera esse comércio, ele faz as coisas acontecerem, ele faz as pessoas mudarem de atitude, ele dá ideias, né? E ele tem essa coisa de ser muito rápido, muito dinâmico, né? Então o 5, né, tem aquela energia. Se você está numa vida que está muito parada, se você está numa vida em que você sente que existe muita limitação, se você está num momento em que de alguma forma você percebe que talvez as coisas não estejam de alguma forma se movendo na sua vida, talvez você precise da energia de alguém que tem esse fluxo do 5. Vamos aqui mais uma vez, né? Falando do número 5, né? Números e arquétipos para a numerologia, né? Enfim, já falando, né, para você que está chegando aqui agora, né? Enfim, já dá o like aí, já clica, né? Enfim, assina o canal, né? E aqui em algum momento já vai aparecer aí o nosso, enfim, né? Algum link aí para os outros canais, né? E vamos que vamos. Vamos aqui para a nossa explicação aqui a respeito do 5, né? E se estiver assistindo aqui, já assistiu os outros números, enfim, né? Tem mais um monte de vídeo aqui no canal a respeito de numerologia. Vamos que vamos. Seguindo aqui, pessoas, né? Vamos lá. O que acontece? O que ocorre aqui, né? O 5, ele obviamente vem depois do 4. Então, primeiro vamos entender essa lógica aqui, né? Já falamos bastante aqui. 1, né, aquele que nasce, surge a semente. 2, a energia, né, que está nos bastidores, a sombra, né, que sente, que percebe as coisas. O 3, a criatividade, a imaginação, a expressividade, né, quem fala muito, né. 4 é já a coisa do estruturar, né. Quando a gente pensa nessa energia do 4, né, então 1, 2, 3, 4, né, o pai, a mãe, a criança interior, os avós. E aí então a gente criou o quadrado, né, uma estrutura quadrada, né, 4 paredes. E aí então depois disso vem o quê? Vem o 5, e a gente está aqui para falar justamente dele. Mas o que é o 5? Por que eu tenho que explicar tudo isso para chegar no 5? Pelo seguinte, quando a gente pensa nos números, né, básicos, né, na sequência básica de 1 a 9, o 5 é o que está no meio. Ele é o intermediário. O 5, ele sai do quadrado, né? Ou seja, o 5 é aquele que rompe as fronteiras, rompe as barreiras. O número 5 é aquele que vai para além do que é comum. É aquele que se propõe a ir além do que é seguro. O 5, ele é o número do camaleão, né? Por quê? Porque o 5 é aquele que tem que justamente se adaptar a tudo entre o número 1 e o número 9, né? É aquele que é o número que simboliza muito o mundo, a experiência, né? Um pouco talvez distante ou não, mas quando a gente pensa no número 5, mesmo pensando nessa coisa dos arquétipos do tarô, né, vem o 5 é o Papa, né, que é simbolizado por uma pessoa que a gente tem que entender que não é um ancião. O Papa, mesmo que seja um ancião, mas o que ele denota? A experiência. Aí vocês vão perguntar, mas o
O 4 não é a experiência. Então, o 4 é a solidez. O 4 ele tá ligado àquilo que já é um costume, né? Aquilo que é cotidiano, aquilo que faz parte do dia a dia, da constância. O 5 ele já é o experimento. Ele é aquele que tem a visão, o olho de águia, né? É aquele que vai enxergar as oportunidades, aquele que vai enxergar os acontecimentos, aquele que vai de um lugar para o outro com muita facilidade. O 5 é essa pessoa que é do mundo, que se adapta a qualquer circunstância. Em algumas linhas de entendimento, a gente pode entender os 5 não só como camaleão, mas também como o número dos artistas, né? Das pessoas performáticas. O 5 pode ser entendido como o número, né, dos comerciantes, dos negociadores, dessas pessoas que dos caixeiros viajantes, né, dessas pessoas que, né, dos ciganos, dessas pessoas que vão para lá e para cá, que produzem, que negociam, que inventam, que comem, bebem, dormem, né, em qualquer lugar, mas que também comem de tudo, comem do melhor ao pior, né, comem do melhor ao pior, pior ao melhor, enfim, né, pessoas que vão dormir na rua, mas que vão dormir num hotel 5 estrelas e que vão dormir em tudo entre uma coisa e outra, vão tomar né, o melhor vinho, como vão tomar, enfim, água suja, né, água da torneira, né, e vão fazer tudo uma pose de quem está ali super, hiper, ultra à vontade, porque está mesmo, né, porque o 5 ele incorpora essa coisa, né, da adaptabilidade, a maior capacidade do 5. Né? E quando a gente fala dessa energia também, da experiência, né? até essa coisa do Papa, né? Essa coisa do 5, né? A carta 5 do tarô, a pessoa que está aberta às experiências da vida, a pessoa que aprende com todas as experiências, a pessoa que aceita que em cada lugar, em cada momento da vida as coisas acontecem de uma forma diferente, são as pessoas que estão melhores preparadas, né, para lidar com as diferenças, para lidar com as grandes mudanças, para lidar com os grandes movimentos de vida, né? São aquelas pessoas que do nada vão chegar num lugar e muito rapidamente vão se adaptar. E às vezes os 5 são pessoas que às vezes mudam de um lugar para o outro e uma semana depois parece que elas moraram ali a vida toda, parece que estão ali há anos, né? Então assim, o 5 ele tem essa capacidade de assimilação e ele precisa disso, ele vive isso, né? Porque são pessoas que passam por grandes mudanças. O 5 é um número de transformação. Então a gente costuma explicar que onde o 5 está, seja lá o que acontece, como acontece, seja lá como for, o 5 ele gera esse movimento, ele gera esse comércio, ele faz as coisas acontecerem, ele faz as pessoas mudarem de atitude, ele dá ideias, né? E ele tem essa coisa de ser muito rápido, muito dinâmico, né? Então o 5, né, tem aquela energia. Se você está numa vida que está muito parada, se você está numa vida em que você sente que existe muita limitação, se você está num momento em que de alguma forma você percebe que talvez as coisas não estejam de alguma forma se movendo na sua vida, talvez você precise da energia de alguém que tem esse fluxo do 5, né? Talvez você precise de alguém, ou precise pôr
em andamento essa energia do 5 no seu mapa, porque também pode ser que você esteja com essa energia bloqueada. Né? E às vezes você até tem essa energia, mas simplesmente não está colocando isso para andar. Né? Enfim, a gente já falou bastante aqui, né? Falamos um pouco do 1, 2, 3, 4, explicando como é que chega no 5, essa movimentação, né? Esse pensamento múltiplo, essa capacidade de se adaptar, né? O 5 também, né? Fala muito dessa coisa, né? Sensorial, né? O 5 é um número muito sensorial, né? Então, o ver, o ouvir, o internalizar, o externalizar, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, o 5 tem essas capacidades, por isso ele também é tão inventivo, né? Tão adaptativo, né? E é muito importante a gente olhar para isso como também um fator criativo, né? Que aí tem uma mescla em muitos momentos de 1 e 4, mas também vai ter uma mescla de 2 com 3, né? Então o 5 tem essa variância de conseguir meio que navegar em múltiplas combinações dentro dele mesmo, e por isso ele é tão adaptável, né? Mas enfim, só para a gente mensurar aqui, são pensamentos que depois a gente desenvolve num nível maior agora em outros vídeos, né? Mas enfim, se você gostou, né, até aqui, ficou curioso, né? Enfim, aí pelos seus números, né? Se quiser, enfim, entra no canal, né? Enfim, marca aí um atendimento, né? Vamos que vamos, né? E se gostou do conteúdo também, enfim, vamos ver os outros vídeos, né? Agora a gente vai pro número 6. Então, gente, só pra gente concluir aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, e vem com a gente pro próximo vídeo, né? Vamos lá!